Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor a todos, irmãos. A mensagem de hoje é sobre Daniel. Daniel na cova dos leões, onde lemos na Bíblia, Daniel capítulo 6, onde retrata uma história muito conhecida na Bíblia. Creio que muitos de vocês conhecem a história de Daniel. Daniel, um homem abençoado e guardado por Deus, cheio de virtudes. Sua vida resumia fé, visão e oração. Ele se destacava, ele era diferente. Mas essa diferença incomodava muitas pessoas. Aleluia, glória a Deus. Nele havia um espírito excelente. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. O rei admirava muito ele. Então os presidentes e príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel, mas não podiam achar culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício ou culpa. Isso provocava inveja, perseguições. Aleluia. Talvez você esteja como Daniel, cercado de pessoas, ocasiões de perseguição. Mas não temas, porque esta mensagem é para você. Reflita hoje sobre essa história de Daniel, uma história que o final foi feliz. Feliz porque ele confiou em Deus. Conta a Bíblia Sagrada que os perseguidores de Daniel fizeram uma lei entre eles que qualquer um que em 30 dias pedisse algo, fizesse uma petição a Deus ou a qualquer homem que não fosse o rei deles, que fosse então lançado na cova dos leões. Os perseguidores sabiam que Daniel servia o nosso Deus, sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia. Sabiam que Daniel não ia parar de orar. Então só assim eles acharam um meio de acusá-lo. Porque nessa lei, homem nenhum poderia pedir algo a Deus. Homem nenhum poderia pedir algo a outra pessoa também que não fosse rei, que não fosse o rei Dário. Então o rei assinou essa proibição. Mas Daniel, quando soube, entrou em sua casa. E no seu quarto tinha janelas abertas do lado de fora. Janelas abertas do lado de Jerusalém. E como de costume, as 3 vezes no dia, ele se colocava de joelhos, ele orava, ele agradecia e glorificava o nosso Deus. E aqueles homens, os perseguidores, viram Daniel orando. E eles foram até o rei e disseram, contaram para o rei. Mas o rei se sentiu penalizado e dentro do seu coração pensou em livrá-lo. O rei admirava Daniel. Mas aqueles homens disseram que tal lei não poderia mudar. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse então o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. A esperança do rei
No íntimo do coração dele era que Deus o livrasse. Foi trazida então uma pedra e colocada na porta da cova. O rei então passou a noite em jejum, não quis ouvir instrumentos nem música e nem dormiu. Foi então que Daniel, naquela cova dos leões, entrou, ficou lá durante a noite, e aqueles leões que eram furiosos, eles foram tomados pela glória de Deus. Os leões não fizeram nada contra ele, porque Deus livrou Daniel. Deus livra, Deus salva, Deus liberta. Quando servimos a Ele, quando fazemos a nossa parte para Ele, Ele faz por nós. O grande milagre aconteceu naquela noite. O grande livramento, o livramento vindo das mãos de Deus. Se Daniel não fosse uma pessoa que buscasse continuamente a presença de Deus, ele seria devorado no mesmo instante que entrou naquela cova. Ele seria destruído num só segundo por aqueles leões furiosos. Mas o poder de Deus estava ali com ele e adormeceu aqueles leões. Aleluia, glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é lindo. O rei pela manhã se levantou com pressa e foi até a cova dos leões, e com voz triste chamou Daniel, pensando no pior. Mas pela sua surpresa, Daniel estava vivo. Aleluia, glória a Deus. E Daniel disse: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E foi então feito um decreto. O rei Dário fez um decreto que todos os povos temessem a Deus, ao Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e seu domínio durará para sempre. Ele salva, ele livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. O rei declarou tudo isso porque viu o grande poder de Deus. O grande poder de Deus naquela noite. Aleluia! Assim como Daniel, quantas covas já entramos e o Senhor nos deu a vitória. Quantos foram os livramentos? Quando vivemos por fé, o impossível torna-se possível, porque Deus providencia tudo para nós. Daniel é um grande exemplo para nós. Vemos que nada supera o poder da oração. Não devemos temer o sofrimento, mas temer sim não ter o Senhor conosco. Se Ele estiver presente, nem o fogo, nem leões nos causarão dano algum. Esse Deus é maravilhoso, é o Deus de maravilhas, é o Deus de milagres. Quantas vezes e quantas situações você já se sentiu como Daniel, perseguido, acusado, talvez injustiçado? Porque através de pessoas que não aceitam seu jeito de ser, te perseguem e querem o seu mal, e fazem tudo para te prejudicar. Fazem tudo para te destruir. Destruir seus sonhos, destruir seus projetos. Mas mesmo assim, continue firme em seu propósito. Se apegue com Deus, porque Ele tem o poder de te livrar de toda e qualquer armadilha do inimigo. Assim como Daniel, que foi colocado em uma cova de leões,
Muitas vezes na sua vida também ocorre algo semelhante. Prisões espirituais, calúnias, ofensas, que para olhos de muitas pessoas não teria saída, não teria solução. Mas a última palavra, ela vem do Senhor. Nada acontece despercebido aos olhos dele. Eu fico imaginando como foi a oração de Daniel naquele momento. Um homem que tinha intimidade com Deus, que orava 3 vezes por dia, que nunca deixou de acreditar e confiar em Deus, e que naquele momento suplicou a Deus pela proteção, pelo livramento, e Deus ouviu e livrou. A glória de Deus desceu naquele lugar e o grande livramento aconteceu. Como é grande o poder do nosso Deus! Quando muitas vezes pensamos que chegou o fim, Deus chega com a providência e diz que não é o fim, mas o começo da vitória, o começo da bênção, do renovo, da transformação. Então creia que você e Deus é a maioria. Pode o mundo inteiro se levantar contra você. Pode o mundo inteiro virar as costas para você. Mas continue firme. Deus te livra, te sustenta. Deus é contigo. Nunca se esqueça disso. Que mesmo nas situações mais difíceis, sempre há uma saída. Se você nunca negar a sua fé. Amém? Fique com essas palavras. Reflita na Bíblia, Daniel capítulo 6. Reflita hoje, não deixe para amanhã. Daniel é um exemplo para mim e para você. Exemplo de fidelidade a Deus, exemplo de fé. Continue firme no caminho de Deus. Que Ele é quem te livra, que Ele é quem te dá a vitória. Ele é contigo, mesmo que o mundo inteiro se virá contra você. Deus não te desampara nem um segundo que sequer. Amém? Fique com essas palavras. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua família. Que Deus te livre das armadilhas do inimigo. Que Deus te proteja com saúde e paz. E caminhe sempre na presença do nosso grande, eterno e maravilhoso Deus. Que você só vai ter a ganhar nessa vida, estando com o nosso Deus. Amém? A paz do Senhor a todos os irmãos. Irmã Fernanda.